Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Está cada vez mais difícil a gente se posicionar sobre temas nacionais, especialmente aqueles que são mais polêmicos, aqueles que chamam mais atenção das pessoas e que movimentam, é claro, o ambiente da internet de uma maneira mais intensa. Esse caso que envolve a jovem modelo Mariana Ferreira, conhecida como Mari Ferrer, é um deles, porque no primeiro momento a gente tem uma indignação voltada para um lado, não é? E depois, quando você vai se aprofundando na leitura, no conhecimento do caso, quando você vai verificando realmente tudo que de fato aconteceu, você percebe que precisa continuar se indignando, mas por outra razão. Eu vou explicar. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia. O caso Mari Ferrer acontece com uma denúncia de estupro. Ela acusa o empresário André Camargo Aranha, muito famoso. Ele tem uma família que circula no Get Set dos famosos. Para que se tenha uma ideia, no evento em que ele foi acusado de praticar esse crime, ele se fazia acompanhar de um membro da família do Roberto Marinho, que é o dono da Rede Globo de televisão. Aí você já tem um personagem que é a representação do poder, a estratificação daquilo que a grande maioria das pessoas odeiam, que é o sujeito que deu certo, que tem uma família bem resolvida e etc. Do outro lado, essa jovem. Aparece em mais ou menos 18 a 20 segundos de um vídeo em que ela está meio grogue, sendo conduzida pelo braço e que foi divulgado esse vídeo na grande rede, foi só o trecho que foi divulgado pela internet, através do site The Intercept Brasil. E foi a partir de uma expressão definida pelo próprio site que se criou toda a polêmica. Quer dizer, você desvirtua o verdadeiro sentido do ato horrendo que se praticou naquela audiência em função de uma narrativa, porque eles criaram ali um termo inexistente, que é o estupro culposo. Não existe isso na lei. Esse instituto ele só existe no caso do dolo, não é? Porque o dolo é quando você pratica um crime sabendo que aquilo está errado, que aquilo é crime. E quando você é um ato culposo, isso acontece geralmente, o homicídio culposo, você ouve muito essa expressão no direito, é quando a pessoa não tem a intenção de praticar aquele crime. Mas no meu ponto de vista, e eu vou colocar aqui abertamente para vocês, independente do que venha a ser dito pela grande maioria dos ativistas de plantão, porque hoje nós temos na internet verdadeiros ativistas de causas específicas, quando você define um termo inexistente na matéria, então não é jornalismo que se está fazendo, não é a verdade que se está buscando ali. Eu não estou também dizendo que o jornalismo é a expressão da verdade, mas ele deve ser a busca da verdade. No meu ponto de vista, o crime que aconteceu ali foi a humilhação pública daquela jovem na audiência pelo advogado Cláudio Gastão de Rosa Filho. Esse foi o verdadeiro crime. A humilhação a que a Mari Ferrer, independente de todo o mais, porque é claro que isso tem que ser definido na sentença do juiz, e o que é que o juiz colocou na sentença dele. Ele absolveu o réu, o André Camargo Aranha, exatamente por falta de provas. Não havia nos autos provas suficientes para garantir a condenação do acusado. Então, indúbio pro réu, diante da ausência de provas, é preferível se absolver um culpado, em tese, do que se condenar um inocente. 1000 vezes, foi o que disse o juiz. Em momento algum, ele colocou ali que foi praticado homicídio culposo a partir de uma manifestação do Ministério Público de Santa Catarina. O caso aconteceu na 3ª Vara Criminal de Florianópolis, conforme sugerido pela matéria do The Intercept e imediatamente transformado em Trend Topics. Vários dos youtubers mais famosos do Brasil comentaram de uma maneira realmente crítica ao sistema judiciário, e o juiz ele deve pagar pelo ato falho cometido, porque não é possível
toda aquela humilhação, a moça ela foi tratada como se fosse ela a acusada. E, na verdade, ela era a vítima ali, ela estava se colocando na condição de vítima porque foi ela que denunciou. Se de fato o crime aconteceu, se de fato o ato aconteceu, bom, essa é uma outra história. Não existe nos autos nada que garanta a culpabilidade do réu. Por isso que o juiz fez a sentença, na dúvida, julgue-se a favor do réu, ou seja, absolva-se o réu, indúbio pro réu. Então esse é um instituto jurídico, todo mundo sabe, é preciso garantir provas contundentes, é preciso que se garanta a efetividade no processo das provas existentes para que o Ministério Público possa fazer uma acusação eficaz e a Justiça possa julgar com segurança. O juiz, o magistrado do caso, ele deve ser levado, claro, não existe nenhuma dúvida disso, chama-se Hudson Marcos, deve ser levado ao Conselho Nacional de Justiça, porque ele silenciou, enquanto o advogado Cláudio Gastão estava esculhambando a moça na frente dele, e ela chorando e dizendo, minha gente, eu não sou a acusada aqui, eu sou vítima, eu não sou nenhuma bandida, eu não cometi crime nenhum. Ia o pau comendo, e a esculhambação comendo, e você é isso, e você é aquilo, e o juiz silente, não existe isso. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça deve, sem nenhuma dúvida, acatar uma representação para analisar a conduta silente do juiz diante desse grande número de provas que existem. Inclusive, eu vi um vídeo, uma live da Antônia Fontinelli, onde ela fala que teve acesso a 80 vídeos da audiência inteira e que ela formou um juízo em favor exatamente da sentença e em favor da manifestação do Ministério Público, que foi pela absolvição do réu. E o que nós estamos colocando aqui no vídeo são dois questionamentos. O primeiro de tudo, a conduta silente do magistrado diante das agressões do advogado na audiência contra a jovem Mari Ferrer, de 23 anos de idade. O caso aconteceu em 2018 e ela se diz virgem na época do acontecimento. E a outra questão é o jornalismo engajado, esse jornalismo praticado por um elemento que não vai ao fundo, que não vai ao âmago das questões, que não analisa provas, que não ouve ninguém ou que ouve apenas um dos lados e simplesmente coloca ali a sua visão, a sua versão, aquilo que ele acredita que é o praticado pelo The Intercept Brasil, infelizmente. Então vamos lá, só para recapitular. Duas coisas que nós discutimos nesse vídeo aqui. Primeiro de tudo, a sentença, de acordo com o que nós vimos, inclusive na leitura da própria sentença, a não existência do termo estupro culposo. Não foi colocado esse termo ali. Até porque ele não existe, o juiz não iria colocar se não existe esse instituto jurídico, se não existe essa previsão legal. E o segundo foi a forma aviltante, humilhante como essa jovem foi tratada, e isso sim precisa ser apurado de maneira efetiva e aplicar-se a punição devida ao caso. De todo modo, o caso Mari Ferrer é uma aberração jurídica, é uma aberração do ponto de vista da lei, pelo que se praticou ali, naquele julgamento, naquela audiência. Evidentemente que ela deve, através da sua defesa, do seu advogado agora, eu digo defesa, mas do seu advogado, apresentar um recurso diante dessa decisão que é de primeira instância. Pode-se recorrer dessa decisão para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas o fato é que o advogado, ele não tem o poder de conduzir a audiência, ele não tem o poder de praticar as agressões que ali praticou, e foi o que aconteceu. Então, houve uma agressão contra a Mari Ferrer. Pode ter havido duas agressões. Isso, claro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina poderá se manifestar oportunamente. Mas a maior de todas as agressões, o verdadeiro aviltamento, ocorreu na forma desumana, desonrosa, agressiva e criminosa com que o advogado se dirigiu à vítima durante a audiência. E principalmente em função da forma omissa como se comportou o sistema, não apenas o juiz, qualquer pessoa indignada poderia ter reagido, teria provocado, claro, a ação do juiz no sentido de silenciar,
mas teria reagido e todos ficaram silentes, como se devessem obediência àquele homem de poder e representante de grandes fortunas no ambiente jurídico do país. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.